Tem dessas, né, cara? Como vocês podem ver aqui, eu programei a live, porque assim, a gente tem que programar a live, né? Antes da live acontecer de verdade, tem que deixar ela já programada ali, né? Aí, quando o jogo foi pro intervalo, o Brasil vencendo de 1-0, eu programei, né? E aí, pô, eu pensei, o Brasil não vai tomar um empate da Venezuela. Aí eu coloquei, Rafinha sem limites, Brasil vence. Lê do engano, jovem gafanhoto. Lê do engano do jovem gafanhoto de acreditar que o Brasil não ia tomar um empate da Venezuela, cara. É inacreditável. Cara, inacreditável uma porra dessa, bicho. Nem contra a Venezuela, cara. O Brasil veio, a gente já sabia, né? Desde antes de ontem, se eu não me engano. Já tinha, a imprensa já tinha soltado aí a escalação da seleção brasileira para esse jogo. Então a gente já sabia que o Brasil ia vir com basicamente o mesmo time que goleou o Peru na última rodada, exceto que o Vinícius Júnior iria começar aqui pela esquerda no lugar do Rodrigo, né? Já que o Rodrigo não está disponível, né? O Rodrigo está lesionado, ele tinha sido titular na última partida. É uma escalação extremamente ofensiva, né? Isso aí não dá pra gente reclamar. São dois laterais ofensivos aqui, o Abner e o Wanderson. Ele mantém a dupla de volantes, mas em compensação ele escala um meio atacante bastante ofensivo, que é o Rafinha. Os dois pontas aqui, o Savinho e o Vinícius Júnior. E o centroavante Igor Jesus aí fazendo a sua estreia com a camisa 9 da seleção brasileira. Acabou que não estava sendo um primeiro tempo ruim da seleção brasileira em termos ofensivos, tá? Em termos ofensivos, acho que foi um primeiro tempo. Em todos os jogos do Dorival Júnior até aqui, esse foi um dos primeiros tempos em que a seleção brasileira mais conseguiu produzir. Pelo menos a minha percepção, porque assim, uma coisa que eu tenho reclamado bastante sobre a seleção brasileira do Dorival, durante todo 2024, né? É que é uma seleção brasileira que muitas vezes é sem criatividade, parece sem ideias, parece que não tem um plano de ataque, parece que depende muito de um jogador tirar um coelho da cartola. Hoje eu acho que as coisas estavam fluindo no primeiro tempo, em termos ofensivos, já que o Brasil conseguiu criar boas oportunidades de gol ali, sem muitas dificuldades. Porém, defensivamente a coisa já tava esquisita, né? Já tava começando a feder, porque assim, o Brasil está enfrentando a Venezuela, que talvez seja um dos melhores times da Venezuela em muito tempo, né? Inclusive no vídeo lá sobre a camisa 9, eu falei, Venezuela tá fazendo uma eliminatória boa. Teve gente que comentou, mas tá em 8º lugar. Tá em 8º lugar, mas não dá pra se basear apenas na tabela, né? Eles estão conseguindo fazer bons jogos nessa eliminatória. Então não era um jogo que o Brasil ia poder se dar o luxo de jogar de qualquer forma, de defender de qualquer forma e passar ileso, né? Tinha que conseguir fazer um jogo minimamente consistente. E acho que essa é a palavra, né, cara? Consistente. O Brasil simplesmente não consegue manter essa consistência, né, cara? Faz um primeiro tempo atacando bem, só que defendendo muito mal, e aí no segundo tempo as coisas viram um desastre total. Antes disso, a gente tinha tido algumas chances de gol, né? Uma delas, acho que a melhor, foi a que o Vinícius Júnior coloca a bola na trave, né? Não me lembro agora quem foi que deu o passe pro Vinícius Júnior colocar a bola na trave, se foi o Savinho ou se foi o Gerson. Se vocês se lembrarem aí, coloquem no chat. O Vinícius Júnior dá só aquele toquinhozinho, mas a bola acaba pegando na trave, cara. É uma jogada que merecia o gol, porque foi uma jogada realmente muito bonita. Só que o gol acabou sendo nessa bola parada. O Rafinha, numa baita cobrança de falta, foi de Savinho. O pessoal tá falando aí no chat. O Rafinha, numa baita cobrança de falta. Uma cobrança de falta que é até rara, né, cara? Porque geralmente essa bola aqui o cara vai tentar colocar por cima da barreira ali no outro lado, no lado esquerdo do ponto de vista do Rafinha. Mas ele colocou no lado direito. A bola fez aquele arco bonito, cara, fazendo aquela curva pra dentro. E pegou na trave antes de entrar. A bola nem pega no fundo da rede, né? Ela pega só na bochecha da rede. Um gol bem bonito do Rafinha. Não foi tão bonito que nem o gol de falta que ele fez contra a Colômbia na Copa América, né? E o Rafinha, cara, foi o primeiro jogador da seleção brasileira a fazer um gol de falta nas eliminatórias nos últimos 19 anos. O último jogador brasileiro que tinha feito um gol de falta nas eliminatórias tinha sido o Roberto Carlos, coincidentemente também no jogo contra a Venezuela, né? Isso em 2005, cara, faz bastante tempo. E aí eu me questionei lá no Twitter, quando será que tinha sido a última vez que a gente tinha tido um jogador brasileiro fazendo 2 gols de falta? O @Johan Leonel, ele mandou aqui que foi o Neymar, em 2014, que fez um gol de falta contra o Panamá e um gol de falta contra a Colômbia. Ou seja, faziam 10 anos que um jogador não fazia 2 gols de falta no mesmo ano pela seleção brasileira. É um dado que não surpreende, né, cara? Porque nos últimos, sei lá, 15 anos, sei lá,
A seleção brasileira, ela passa por isso, né, cara? Porque o Brasil, ele se acostumou a ter sempre grandes cobradores de falta, né? Isso aí, historicamente, a seleção brasileira sempre teve grandes cobradores de falta. Pelé, Rivelino, Zico, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Juninho Pernambucano. E aí, recentemente, a gente passou essa última geração, digamos assim, sem ter um exímio cobrador de falta. O Neymar era um bom cobrador de falta, né? De vez em quando o Neymar guardava os seus golzinhos de falta. Mas o Neymar não é ele não era aquele cobrador de falta que toda vez que sai a falta você fazia, caralho, ó, vai sair gol, hein? Tipo o Messi, sei lá, o Neymar não é um exímio cobrador de falta igual o Messi, sabe? Que é aquele cara que toda vez que sai falta, você sabe que é meio gol, porque a chance dele fazer é alta. Então é um dado chocante, mas não é um dado surpreendente, né? Infelizmente a gente meio que já acostumou a assistir jogo da seleção brasileira com os narradores, os comentaristas, toda vez que sai uma falta, falar, o Brasil não faz o gol de falta desde 1900 e lá vai com a cacetada. Então, né? Enfim, um belo gol do Rafinha. O Rafinha tá jogando muita bola, cara. A temporada dele é simplesmente surreal. Foi o 10º gol dele pela seleção brasileira. 10 gols pela seleção brasileira em 30 jogos. Não é um número ruim, não, cara. É, tipo assim, óbvio que a gente esperaria muito mais de um jogador de classe mundial. Mas levando em conta que os últimos anos do Rafinha no Barcelona não tinham sido tão bons assim, ele meio que tá se encontrando agora em 2024 especificamente, né? O primeiro semestre dele já tinha sido muito bom e agora o segundo tá sendo melhor ainda. Só que pena que aconteceu isso daqui. Como eu falei pra vocês, né? A arte da zica é simplesmente impagável. Eu coloquei na thumbnail durante o intervalo que a seleção brasileira tinha vencido, né? Rafinha, sem limites, Brasil vence. E simplesmente com 40 segundos de jogo, eu queimei minha língua. O rapaz aqui, o Segovia, que como o Ivo falou ali, nem meteu gol nessa temporada pelo clube dele lá em Portugal, né? O Segovia, ele entrou no intervalo e no primeiro toque da bola dele, basicamente, ele já meteu um golaço aqui, uma jogada muito rápida ali. O famoso kickoff, né? Quem aí joga FIFA, quem aí joga futebol, sabe muito bem que o momento do kickoff é o momento mais propício para você fazer um gol, porque a defesa tá mal posicionada. A Venezuela aproveitou que a defesa do Brasil estava dormindo, os caras voltaram do intervalo com a cabeça lá na casa do chapéu. E aí fizeram uma boa jogada pela esquerda, o Savarino recebeu de costas na área, ajeitou pro Segovia, e o Segovia mandou um balaço. Inicialmente, quando eu vi esse lance aqui, eu olhei aqui e pensei, olha, igual o velho falou no chat, será que o Alisson pegava? Só que assim, cara, tem um ângulo de trás... dá pra ver direitinho, cara, que o Gabriel Magalhães e o Bruno Guimarães, eles estão bem na frente do Ederson, cara. Estão bem no ângulo de visão do Ederson. Então o Ederson, ele só vê essa bola, cara, quando ela passa pelo Magalhães. E aí, meu irmão, é um tempo de reação, assim, bizarro. Assim, tem goleiros que poderiam pegar essa bola, de repente o Courtois pegaria essa bola. O Cássio, eu não sei, sinceramente não sei se o Cássio pegava. Mas eu não culpo o Ederson não, cara. Não culpo o Ederson não. Geralmente, o Ederson gosta de tomar umas bolas defensáveis. Mas nesse caso aqui, eu acho que era muito, muito difícil, cara. Foi um chutaço, realmente, do Segovia. Ele só vai acertar outro chute desse aqui daqui a 15 anos, provavelmente. No segundo tempo, o Brasil piorou ofensivamente falando. Ainda conseguiu criar algumas oportunidades. Basicamente, acho que todas elas do Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior... Já vamos entrar aqui no assunto do Vinícius Júnior. Mas piorou ofensivamente e piorou ainda mais defensivamente. Cara, eu acho que esse foi o pior jogo do Dorival Júnior na seleção brasileira em termos defensivos. Cara, o Brasil tava bizarro em campo, cara. Tipo assim, parecia que a gente tava enfrentando o Uruguai, parecia que a gente tava enfrentando a Argentina, parecia que a gente tava enfrentando a Colômbia. Porque o Brasil simplesmente não conseguia controlar a seleção da Venezuela. Cara, toda vez que a Venezuela passava do meio campo, a sensação é que eles conseguiriam levar algum perigo. E tipo assim, eu não sei se isso foi erro de posicionamento, erro de planejamento, erro tático, ou se os jogadores estavam muito displicentes. Tipo, um cara que eu senti que estava bastante displicente era o Ederson. O Ederson, cara, teve uns 3 ou 4 lances nesse jogo em que o Ederson errou na saída de bola. E tipo assim, o Ederson, cara, quem assiste ele jogar no Manchester City, sabe que tem jogo, cara, que ele joga numa displicência, meu irmão, que pega a bola, é uma vagarosidade, fica dando uns passes mó esquisito, tá ligado? Aquele jogo merda que o City pega os times bosta da Premier League, goleia, passa por cima. O Ederson joga numa displicência surreal e hoje ele jogou nessa mesma displicência. É por isso que eu tô dizendo, eu não sei se foi erro tático, se foi erro de planejamento,
ou se os jogadores estavam relaxados, porque, é a Venezuela, a gente vai passar por cima da Venezuela. Mas não é assim, cara. Não é assim. Tipo, hoje a seleção brasileira, infelizmente, cara, a gente não tem um time bom bastante pra pegar a Venezuela e dizer, não, vamos passar por cima da Venezuela porque é isso aí. Infelizmente, a gente não tem. E aí a gente teve aqui o principal lance do segundo tempo para a seleção brasileira, que foi o pênalti, né? Um pênalti sofrido pelo Vinícius Júnior, cara. Que esse pênalti aqui é incrível, assim, o lance, cara. Porque o Vinícius Júnior, ele sai atrás, cara, e parece que ele não vai chegar. Porque assim, cara, ele vai muito bem no lance, ele recebe o passe, ele corre numa velocidade surreal. Eu arrisco dizer, cara, que talvez poucos jogadores no mundo chegariam nessa bola, porque realmente é uma bola muito esticada, o cara tem que ser muito rápido para conseguir chegar nela, ele consegue chegar, dá o toquinho pro lado e o goleirão atropela o Vinícius Júnior, pênalti claro, o juiz até... Pô, cara, onde é que esse juiz estava com o olho, cara? Porque, cara, foi muito dentro da área, cara. Foi muito dentro da área. Esse é o tipo de lance que se não existisse VAR, o juiz ia roubar o Brasil e ia ficar por isso mesmo, cara. Porque o lance, porra, dentro da área pra caralho e o cara da fora. Se não fosse o VAR, a gente tinha perdido a marcação do pênalti, porque o pênalti a gente perdeu de todo jeito, né, cara? O Vinícius Júnior foi pra cobrança e como o Davi falou aí no Superchat, o Vinícius Júnior, ele converteu todos os pênaltis que ele bateu pelo Real Madrid, tá? E nessa temporada em específico, ele bateu vários, porque o Real Madrid teve uma porrada de pênaltis. Só não bateu mais porque tem alguns pênaltis que ele deixa pro Kylian Mbappé bater. Mas todos os pênaltis que ele bateu pelo Real Madrid até agora na carreira dele, ele converteu. Inclusive também bateu na temporada passada. Na temporada passada ele bateu pênalti contra o Neuer, cara, na Liga dos Campeões da Europa. Cara, horroroso, irmão. Eu peguei essa imagem aqui que mostra um ângulo de trás. Cara, olha onde o Vinícius Júnior bateu essa bola. Cara, desculpa, velho. Porque, tipo assim, quando você bate um pênalti bem batido e o goleiro faz uma defesaça, é uma coisa. Se o Vinícius Júnior tivesse batido essa bola aqui, ó, bem no cantinho, e o goleirão, porra, pulou, se esticou pra caralho, pegou, beleza. Mas, mano, olha, é quase no meio do gol, cara. O meio do gol é aqui. Cara, não dá pra bater um pênalti desse, cara, desculpa. Não dá pra bater um pênalti desse. Pô, eu prefiro que o cara chuta a bola no meio, ou então tente acertar no ângulo e acertar a trave, sei lá, manda pra fora, do que bater uma micharia dessa. Isso aqui é uma micharia, cara. Isso aqui é, porra, parece que bateu sem força. Parece que tava sem força na perna, cara. Pelo amor de Deus, não dá pra bater um pênalti desse, cara. Pelo amor de Deus. Ainda mais, como eu disse, considerando que ele tem batido bem pelo Real Madrid. Ele tem batido bem pelo Real Madrid, cara. Sem resenha nenhuma. Aí chega na seleção brasileira e faz isso aqui, cara. Desculpa, não dá. O pior de tudo, cara, é que o Vinícius Júnior, se você tirasse esse pênalti aqui, o jogo dele não teria sido tão ruim. Teria sido um bom jogo, se você tirar o pênalti. Ele conseguiu fazer umas boas jogadas, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa. Acho que no segundo tempo ele foi o jogador mais perigoso do Brasil. Teve até um outro lance, já depois do pênalti, cara, em que ele recebe ali no lado direito da área da Venezuela. E ele tinha totais condições de finalizar, bater cruzado, sei lá, tentar uma batida pro gol. E aí ele tenta o toque no meio, acho que era o Rafinha que estava chegando no segundo pau, e o jogador da Venezuela acaba cortando. Eu acho que esse lance, cara, tipo, eu tenho dificuldade para cravar que foi falta de confiança do Vinícius Júnior, ele não ter batido essa bola. Mas é porque o Vinícius Júnior, ele também é um cara que dá muita assistência, né? Ele também é um cara que busca servir muitos companheiros. Mas eu acho que é o tipo de lance, cara, que, desculpa, assim, você é o cara que todo mundo espera que seja o protagonista da seleção brasileira. Você é o cara que é reconhecido como um dos melhores jogadores do mundo, é o cara do Real Madrid, o pica das galáxias. Porra, você sai na cara do gol assim, chuta a porra da bola pro gol, cara. Chuta a porra da bola pro gol, irmão. Pô, cara, eu cansei de ver o Neymar fazendo gol assim, cara. Tanto na esquerda quanto na direita. Invadindo assim na diagonal, batendo firme, cruzado, rasteiro. Cansei de ver o Neymar fazendo gol assim. Chuta essa porra dessa bola pro gol, cara. Tipo assim, não, tem um jogador sozinho no segundo pau. Se tivesse um jogador sozinho no segundo pau, beleza. Era outra coisa. Mas não era o caso, cara. O Rafinha tava marcado. Chuta essa bola pro gol, cara. Não dá pra deixar uma jogada dessa passar. E pra completar o combo da desgraça... Pra completar o combo da desgraça, ainda teve isso aqui. Reta final de jogo. Brasil indo pra cima. Vamos fazer esse gol. E tome irrigação, meu irmão. Tá com calor? Tome irrigação, tome água. Os caras simplesmente ligaram a irrigação do gramado e foda-se, cara. Que momento maravilhoso, cara. Infelizmente, foi um dos melhores momentos do jogo. Um dos momentos mais divertidos, cara. Porque simplesmente foi impagável isso aqui, cara. O Brasil atacando do nada. A Guana subindo pra cima.
Jogador todo puto, Dorival puto no banco de reserva também. Essas foram as substituições que o Dorival fez. Ele fez 4, tá? Ele não fez as 5 alterações. Ele colocou Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Estevão. Quem mais que ele tinha no banco que ele poderia ter colocado? O Andreas Pereira, de repente, era mais uma opção ofensiva. Mas como vocês podem ver, a gente não tem um centroavante no banco de reservas. A gente não tem um centroavante no banco de reservas. O Dorival Júnior, ele teve a brilhante ideia de não convocar o Endrick. E aí a gente chega numa situação dessa, em que precisa de um centroavante e a gente não tem um centroavante. O Igor Jesus fez uma partida muito ruim. Cara, tem horas ali que não dava nem pra saber que o Igor Jesus estava jogando, cara. Porque simplesmente... Mas enfim, eu tô muito tranquilo pra fazer essa crítica. Porque eu tô criticando o Dorival Júnior por não ter levado o Endrick desde que a convocação saiu. Tem vídeo da convocação aí. Dessa convocação por essa data FIFA. E eu tô criticando desde que a convocação saiu. Critiquei no vídeo de ontem também. Então eu tô muito tranquilo pra falar, cara. Porque eu discordo totalmente da não convocação do Endrick. Ainda mais se for pra chamar só um centroavante, cara. Ainda mais se for pra chamar só um centroavante. Então, eu não acho que o problema seja talento. Eu acho que o problema realmente é o trabalho, cara. A gente tá encerrando 2024, só tem mais um jogo. E é difícil defender o Dorival, cara. Também por conta disso, né? Tipo assim, cara... Me explica em que situação na cabeça do Dorival ele realmente pensou que dava pra levar só o Igor Jesus de centroavante. Me explica. Tipo assim, cara, se fosse um centroavante que, meu Deus, esse cara é absurdo, esse cara não vai sair do time. Vai entrar, vai meter gol, não vai precisar nem ser substituído. Mas não é o caso. Não é o caso, com todo respeito pro Igor Jesus. Bom atacante, mas... Não dá pra ir pra uma data FIFA só com ele de centroavante e ficar por isso mesmo, porque aí acontece o que aconteceu hoje. Chega no segundo tempo, vai fazer as substituições, empilha a ponta. Cara, ele colocou 3 pontas no segundo tempo. Ele colocou o Estevão, o Gabriel Martinelli e o Luiz Henrique. Ele colocou 3 pontas no segundo tempo. Detalhe que o Vinícius Júnior não saiu, né? Nem o Rafinha. Ele tirou o Igor Jesus e o Savinho. Ou seja, chegou um momento, cara, no segundo tempo, em que a gente tava com 5 pontas de origem. Porque o Rafinha tá jogando por dentro, mas ele também é um ponta de origem. A gente tava com 5 pontas de origem em campo. E assim, esse é um erro que o Dorival Júnior tem cometido. Não é de agora. Não é de agora. Porque em outros jogos, por exemplo, o jogo que a gente foi derrotado contra o Paraguai, ele fez a mesma coisa contra o Paraguai. Chegou no segundo tempo, a hora do desespero, precisando mudar alguma coisa no jogo para buscar um gol de empate. E ele dando atacante, dando a ponta, um ponta por cima do outro. E assim, às vezes isso funciona, às vezes funciona, que nem por exemplo contra o Chile. Ele enfiou o atacante ali, o Luiz Henrique fez um jogo individual, fez um golaço e a gente venceu o Chile. Mas assim, nem sempre vai dar certo, né? Na verdade, a tendência é que na maioria das vezes dê errado. Porque assim, cara, quando você quer ser mais ofensivo, existem outras formas, tipo, porra, é óbvio que eu não vou ensinar o Dorival. Mas a gente vê em outras equipes que quando querem ser mais ofensivos, quando estão precisando buscar um resultado, tem outras formas de você ser ofensivo que não seja empilhar a ponta. Empilhar atacante. Coloca 500 atacantes lá, aí fica o time com um meio campista para tentar achar 500 pontas que estão lá amontoados perto da área. Tá ligado? Isso não vai funcionar. É óbvio que não vai funcionar. Me diga uma coisa. O que é que o Brasil criou quando estava com todos esses pontas em campo? Não criou nada. O Brasil colocou todos esses pontas em campo e não criou nada, porque o time estava uma bagunça. O time estava completamente perdido em campo. É óbvio que não ia criar nada. E assim, cara, eu ainda nem olhei as estatísticas, eu vou conferir agora com vocês. Ó, estatísticas do jogo. Deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho, tá. Posse de bola, o Brasil, porra, goleou posse de bola, 67% de posse de bola. Cara, olha as finalizações, irmão. 12 finalizações da Venezuela contra 13 do Brasil. 5 finalizações a gol da Venezuela contra 3 do Brasil. Há grandes chances. 5 grandes chances criadas pela Venezuela e 4 do Brasil. Nunca pensei que eu viveria para ver o Brasil enfrentando a Venezuela e a Venezuela conseguindo produzir mais. Mais finalizações de gol, mais grandes chances. Até o número de faltas foi parecido, cara. A Venezuela fez 14 faltas, o Brasil fez 12.
Enfim, cara, um jogo muito, muito, muito decepcionante, cara. Muito decepcionante mesmo. E tá chegando num ponto, cara, que é difícil ter perspectiva, né, cara? É difícil ter perspectiva de futuro. Porque, cara, o Dorival ele assume a seleção brasileira em março, para a data FIFA de março. A gente tá agora finalizando o ano, tem mais um jogo, que é contra o Uruguai. Não é um adversário simples, né? Embora o Uruguai esteja numa fase horrível, uma fase bem ruim mesmo. Mas não é um adversário simples. E eu, sinceramente, não consigo ter esperanças, cara. Não consigo ter perspectiva de futuro com a seleção brasileira com o Dorival. Porque o time não evolui, cara. O time não evolui. Tipo, a gente cobrava mais ofensividade. A gente cobrava que ele fosse mais ofensivo, né, cara? Porque durante boa parte desse ano ele jogou ali com os dois volantes. Uma corda que não podia, os dois volantes passar do meio campo. O Danilo, que inclusive o Danilo vai jogar contra o Uruguai, tá? Porque o Wanderson tá suspenso. Então o Danilo vai jogar. Cara, sabe o que o Dorival devia fazer? Irmão, corrige o teu próprio erro, Dorival. Aproveita que o Wanderson tá suspenso. Chama o Wesley pro lugar do Wanderson e coloca o Wesley de titular. Não vai ser coerente, não vai. Mas é melhor do que a gente ir com o Danilo pro jogo contra o Uruguai. Na minha opinião, é melhor.